orar, agradecer ao Senhor porque tem estendido a boa mão sobre a nossa vida. Para nós hoje é um motivo de muita alegria, de poder estar junto com os amados e tirar um tempo de qualidade, de aprendizado. Então nós vamos louvar ao Senhor essa noite, vamos agradecer a Ele, vamos pedir que Ele derrame as suas bênçãos sobre a nossa vida e que a palavra dele venha em direção ao nosso coração. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu carinho, pela tua fidelidade. Exaltamos o teu nome, Senhor, e levantamos o teu nome bem alto nesse lugar. Queremos dizer, Senhor Deus, que nós somos totalmente, exclusivamente dependentes da tua boa mão. Ó Deus, tu tem liberdade, Senhor, para agir na nossa vida. O Senhor tem liberdade, Senhor, para passear em meus louvores. Ó Pai, essa casa pertence ao Senhor. Esse povo é teu, Senhor. A palavra é tua. Nós pertencemos ao Senhor. Ó Pai, nós com o coração, Senhor Deus, grato. Ó Pai, e regozijamos, ó Pai, por estar na tua presença. Por isso nós te pedimos, ó Pai, ser bem-vindo nesse lugar. Ó Pai, que o Senhor possa falar conosco, Deus, através da tua palavra. Fique à vontade no nosso meio. Nós choramos e fazemos essa oração de fé. Eu quero ler o texto do amado que está me perseguindo esses dias. Eu li o texto do livro. Ontem foi lido o texto também, o apóstolo falou um pedaço também desse texto, que é o Salmo de número 84. Não vou falar tudo, provavelmente a gente pode falar alguma coisa, e fica à vontade. O texto vai dizer assim: quão amados são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo teu espírito. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha limpa para si e para os seus filhotes, próximo dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei Deus e Deus meu. O salmista, né? Vai falar muito bem depois sobre isso. Esse salmista aqui, ele está falando que ele está desejoso de estar na presença do Senhor. Eu sempre comparo um romance, quando nós estamos apaixonados, nós queremos estar próximo da pessoa que nós amamos, queremos ouvir a voz dessa pessoa, queremos dizer o quanto ela é maravilhosa, o quanto é cheirosa, o quanto a presença dela nos agrada. Então, eu estou olhando aqui, talvez muitos casais de namorado, outros que estão noivos, então está com o coração cheio de alegria e cheio de amor. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos estar desse jeito, com o coração cheio de alegria por estar diante do seu filho. E ele diz o seguinte: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne bramam pelo teu espírito. Eu quero convidar você essa noite para você expressar a sua melhor adoração. Eu quero convidar você a derramar diante do Senhor, para que você possa falar palavras maravilhosas para Ele, dizendo: Senhor, tu és vivo, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és generoso, ó Deus, nós te agradamos, Pai.
já tiveram a oportunidade de ouvir o apóstolo André, se não agora antes, né, em alguma das nossas programações. Agora nessa semana foi bem intenso, ouvimos pela manhã na segunda-feira, ouvimos à noite lá em Lóbulos, e eu tenho certeza que Deus tem preparado algo para o nosso coração. Queria chamar o apóstolo André, sem mais delongas, rapidinho. mas para que ele possa estar ministrando. O apóstolo André, as pessoas às vezes perguntam: quem te mentoreia? Quem fala assim? Meu teu pai. Né? Que é a hora que deu ruim, eu dou uma ligada para ele, pastor, aí, ó, é de madrugada, é tudo, ele meu filho fala. E se a gente precisa de uma orientação, se a gente precisa de um conselho, se a gente precisa dividir uma guerra, se a gente precisa dividir uma guia, está sempre disposto. Seja em qualquer parte do Brasil que ele tiver, ele vai tirar um tempo. E ele não conseguiu estar aqui na inauguração, mas eu tenho certeza que o coração dele estava aqui. E tenho certeza que ele falou: preciso ir lá, ele sempre está junto com lá. E aí, a glória de Deus, hoje ele estaria falando de uma outra igreja e teve um conflito de dados, vai lá na igreja mesmo. Agora, o conflito de dados, a gente precisa ter focado na aliança. Paz, queridos, muito bom estar aqui. De novo com vocês, porém a primeira vez aqui. Quero compartilhar com vocês algumas coisas da palavra que são importantes e fundamentais para a nossa história. Primeiro quero dizer que já andei aqui por cima, já fui nos banheiros, aqui à tarde, já orei nesse lugar, já vi a lanchonete ali do outro lado. E Não foi no jiu-jitsu, né? no jiu-jitsu não fui. Onde que era? Era em cima da lanchonete. Então até lá eu fui. Mas eu estou muito feliz, gente, porque é uma conquista imensa. E eu acho legal essa atitude de conquistar e não esperar ter para fazer. Então eu entendo o seguinte: o nosso Deus é Deus da provisão. Então eu creio na necessidade e Ele entra com a provisão. E é muito importante, porque é uma conquista muito linda. E aqui vocês têm aí uma luta de algum tempo pela frente. Ô, Isaías, eu acho que a lanterna está ligada. Se quiser desligar ali. O flash. Aí estão vendo esses dois HD? Fera. Glória a Deus. Obrigado. Então, gente, nós temos aí uma luta pela frente, porque além de pagar, a gente vai ter que mexer no piso, mexer na parede, mexer no drywall lá em cima, vai ter que ajeitar. Não estou falando nem de ninguém, mas tudo bem. Aí a gente vai ter que mexer nessas paradas todas aqui, para a glória de Deus. Mas eu quero já parabenizar aos pastores e a todos os irmãos, né, por essa conquista maravilhosa. Glória a Deus. Lima eu assumo, eu lembro que aquele local que a gente está lá, pastor Célio, as mulheres andaram descalças ali naquele local, essa doideira que a gente faz, né? E o proprietário estava alugado, e o proprietário então resolveu lotear tudo, mas a prioridade era nossa, que a gente estava alugado ali, 2.560 metros quadrados. E aí, ele me chamou: o pastor, vou ter que lotear, vocês vão comprar? Eu falei: claro que vou. Mas aí o valor era muito além daquilo que a gente podia. A nossa entrada, a arrecadação mensal, não tinha condição de fazer uma mensalidade. E eu esperei que na época levantar um valor muito alto para dar de entrada e depois parcelar isso aí tudo. E aí quando eu cheguei lá, eu li a diretoria da igreja e aí falei para o pessoal sobre isso. Eu falei: não temos condições, eu disse: não, a nossa arrecadação mensal, a entrada, esquece isso, porque é muito alta. Agora, nem a mensalidade, a gente não tem condição. Na época, a gente tinha que levantar 3.000 por mês e não entrava 1.200. Na época, né? Então eu falei: gente, tarde demais, eu já fechei o negócio, assinei o documento, já fiz tudo. Não sei como vai ser tudo pago. E eu quero abençoar vocês e dizer que vai dar tudo certo. Amém? Vai ser uma grande bênção.
Está pronto para a palavra? Está pronto para a palavra? Eu vou dividir algumas partes aqui, mas eu gostaria de começar em Êxodo, em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo 6, nós temos um problema aqui. E esse problema é o seguinte, versículo 1: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou o pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe, nos dando muita graça e direção nessa tua palavra, e ela tem lugar especial em nossos corações. Tanto fala conosco de uma forma muito, muito, muito especial para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus santos, e essa é a igreja da minha aliança aqui. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que todo discípulo maduro, ele vê a necessidade da igreja. Esse povo não esperou Eliseu ir até eles. Eles foram até Eliseu. E esse povo, melhorando aqui o português, esse povo foi até Eliseu e disse: o lugar em que habitamos é estreito demais para nós. Crescemos, não cabemos mais aqui, não dá mais. Esse lugar é estreito demais. Mas um discípulo maduro, ponto 1, consegue identificar o problema. Ponto 2, mostra a solução. Porque se você tem alguém que só vive apontando os problemas da igreja, mas não apresenta uma solução, meu Deus, isso é muito complicado. Mas alguém maduro, ele aponta o problema e oferece a solução. Oh meu Deus do céu, eu começo e você termina. O discípulo maduro aponta o problema e oferece a solução. Ah, vamos lá? Eu começo e termina? O discípulo maduro aponta o problema e é assim que a gente tem que caminhar. Então eles viram, o lugar está apertado, tem gente do lado de fora, não está dando. Então eles ofereceram a solução. Vamos até o Jordão e de lá tomemos cada um uma viga. Cada um pega uma viga. E eles estavam pedindo autorização, porque quando fazemos o que é certo desautorizado, nós estamos errados. É importante ter o aval, a autorização. Eu acho lindo, porque Neemias estava copeiro, mas era governador. O capítulo 1 de Neemias, copeiro. Capítulo 10, governador. Mas ele estava copeiro. Enquanto copeiro, ele apareceu triste e o rei disse: por que a tua semana está desse jeito? Ele falou: como eu ficaria feliz se meu povo estava com a cidade toda destruída, os muros derribados e os portões queimados. E ele falou: me pede o que você quiser, eu quero que o seu semblante mude. O que você quer? Você quer lote? Quer cavalo? Quer gado? O que você quer? Eu vou te dar presente, eu vou te abençoar. E ele falou: me autoriza, me dê autorização para eu ir lá e trabalhar para mudar a sorte desse mundo. Eu acho muito interessante que ele não pediu bens, ele não pediu dinheiro, não pediu ouro, ele pediu autorização. E o que esse pessoal está pedindo? Apresentou o problema, mostrou a solução e queriam autorização. Às vezes é importante, irmãos, a gente comunicar a nossa autoridade que a gente vai fazer uma simples viagem, não para pedir, mas dizer: pastor, estou indo viajar, abençoa a minha viagem. Amém. Custa quanto isso?
Pastor, estou para fazer uma prova muito importante, isso vai ser muito importante na minha vida profissional. Pastor, estou às vésperas de uma mudança na empresa e possivelmente vou mudar de cargo. O senhor tem como orar, meu Deus? Gente, isso é legal. Pastor, eu vou fazer uma prova e estou na dúvida que curso fazer. Isso me ajuda em oração. O pastor nem sempre vai ter a solução, mas ele, a voz dele diante de Deus é importante para nós. Oi, gente, está todo mundo aqui mesmo? É importante. Agora é ruim quando o pastor sabe que alguém viajou pela rede social. Ele não teve como orar pela viagem, ele vai orar pela continuação. Então é legal, eu pedi adoração e ele falou: vão, podem ir. Mas alguém foi esperto, alguém teve uma expertise, alguém teve a sabedoria de dizer: o Senhor poderia ir conosco. Olha só que coisa, porque temos um problema, apresenta a solução, o Senhor autoriza? Vamos, estão autorizados. Mas o Senhor não pode ir junto? E ele diz: eu vou. Querido, como é bom trazer nossas autoridades para os nossos projetos. Como é bom ter nossas autoridades participando das conquistas que temos. Paulo chega a dizer que é importante que você faça participante, aquele que te ensinou a palavra, participe da sua prosperidade. Eu não estou falando disso, estou falando o seguinte: nós estamos avançando, meu pastor, o senhor tem como ir? É importante estar junto, isso vale a pena, a sua presença conta muito. Ele falou: eu vou, mas talvez ele não iria se não tivesse alguém para pedir. Fica aqui com a gente, você não precisa fazer por nada, a tua presença conta muito. É interessante, eu não sei quantos aqui já tiveram que contratar o serviço de alguém, mas quando você está ausente, o serviço não rende muito, e quando você chega, ele, meu Deus, desembola. Já aconteceu com alguém aqui? Então, dizem que os olhos do dono engordam o gato. E é interessante que no caso não é nem eles já apresentaram, eles mostraram, identificaram o problema, apresentaram a solução. Oh meu Deus, olha aqui, igreja. Aleluia. O amadurecimento desse povo. Identificaram o problema, apresentaram a solução, pegaram a autorização, terceiro ponto. Quarto, vem com a gente, esteja presente, seja partícipe desse projeto. Nós já vamos fazer, só a tua presença é importante. É muito legal porque às vezes a presença de alguém conta muito, não é verdade? Alguém uma vez disse que falta faz um chapéu atrás da porta. Isso era um ditado antigo, em que quando alguém chegava na casa e não via o chapéu atrás da porta, ele entendia que não tinha homem na casa. E sem homem na casa, eles não respeitavam as mulheres e crianças. Mas se visse o chapéu, calma aí, tem um homem aqui dentro. Então é bom ter a presença da autoridade nos projetos. Meu Deus do céu, meu Deus. Legal, ele foi. E enquanto lá cortavam, e de repente o ferro do machado, pum, caiu na água. Irmãos, ter um machado na época não era como hoje. Você chega ali na loja de matéria de construção, posso dar um machado, quanto é? Aí você parcela em 20 vezes. Não, irmãos, era difícil. E o machado caiu na água. E ele diz: ai meu senhor, era emprestado. Quem estava presente? O líder. Quem estava presente? O líder. Aí ele fala: onde caiu? Irmão, a gente tem que ter resposta para as nossas autoridades. Onde caiu? Não sei, que não sei. Foi ali, ó. Irmão, eu estava no Jordão, lendo esse texto para o meu povo, lá em Israel, lendo esse texto para o meu povo, e olhei para o Jordão. Onde caiu? Gente, parece um abstrato. Como que ele vai dizer? Ali. Bom, o meu dedo apontando para o rio ali está dando um ponto, mas o profeta vai dar em outro. Mas eu tenho que ter uma resposta. Onde é que vai? Quando você chega no médico e o médico pergunta: qual é o seu problema? E se você não falar, ele vai descobrir, mas ele vai precisar de exames, vai demorar mais. Mas se você falar onde é que dói, é aqui. É aqui que dá. Tem gente que tem dor que responde, né?
dói aqui, responde acolá. Então, eu não tento do que responde, mas tudo bem. Agora, o interessante é que com base no que você diz, onde é a dor, onde é o problema, o médico já antecipa o tratamento. É muito legal isso. E quando o profeta pergunta, onde caiu? O rapaz falou, ali. Ele cortou um pau, mas gente, meu Deus do céu, ele cortou o negócio e jogou na água. Escuta isso, eu fiz isso lá, cortei uma galera e joguei. Quando ele jogou, o ferro saiu do fundo e encostou na madeira. Meu Deus, irmãos, o ferro flutuou e encostou naquela madeira que ele jogou. O rapaz ficou assim, estava ele falou, corre lá e pega o machado. Porque tem hora que tem gente que fica excitado de êxtase e não faz o que deve fazer. Agora, interessante, por que eu estou falando isso? É porque, primeiro ponto, olhando agora de trás para frente, se o seu líder não estiver presente, você pode ter um problema em seu corpo. Segundo ponto importante, olhando agora, retroagindo, você precisa saber onde é o problema para falar com a sua autoridade. Terceiro, quando ele fizer o absurdo, fique sossegado. É Deus que coloca o absurdo, porque Deus não age na naturalidade. Às vezes a gente precisa explorar o território do sobrenatural. Onde é que você já viu o cara jogar um pau na água e um machado encostar nele? É Deus que direcionou. Aí você fala, duvido, isso não vai acontecer. Aí acabou. É igual o cara lá no interior de Minas, andando numa roça que se perdeu. E aí, num lance que ele se perdeu, a gasolina estava no final, o carro começou a ratear e acabou a gasolina. Quando terminou a gasolina, ele falou, meu Deus, só o Senhor. Ele fechou os olhos e orou com fé. Falou, meu Deus, em nome de Jesus, eu estou perdido se eu ficar aqui. Eu estou num local desconhecido, muito distante de tudo no mato. Por favor, eu vou virar essa chave. Faz o tanque estar cheio e o motor funcionar. Abriu os olhos, virou, o motor funcionou e o tanque encheu. Ele falou, não acredito, voltou tudo de novo e o carro parou. Por quê? Porque ele já estava no milagre e ele atrapalhou tudo que Deus está fazendo. E tem crente assim, irmão, diante do milagre e fala, não acredito. Deus olha, gente, não acredito, ele trabalha com quem tem fé. Amém? Oh, meu Deus do céu. Pastor, você está falando de aliança? Sim. É de aliança. E agora segura. Porque ele disse aqui, cada um tome a sua vida. Cada um tome a sua vida. Para que a gente amplie o avivamento, cada um tem um papel a fazer. Qual é seu nome, moça? É o senhor de camisa marrom. Isabela, você me ajuda um pouquinho aqui, meu amor? Então vem você, meu bem, que está do lado. Vem cá um pouquinho, vem. Vem com vergonha aqui mesmo. Só chega aqui rapidinho. Isso. Como é seu nome, meu bem? Como é seu nome? Oi? Pode subir, irmão. Pastor Cristiano, você me ajuda? Ai, uma vergonha terrível também de vir. Qual é seu nomezinho, meu amor? Nina. E o pastor Cristiano é lindo. Chega aqui, pastor. Muito bem. Irmão, quando a Bíblia diz cada um tome a sua vida, sabe o que está falando? Todos têm o que fazer. O pastor Cristiano tem carcaça, irmão. A carcaça do homem. Meu Deus, irmão. A pistola do braço. Ou o ombro peitoral do homem. Mas a Agatha não tem uma carcaça tão forte como a dele por enquanto.
fazia contribuir. Não é assim, não? Quando diz cada um tome a sua viga, significa ninguém parado, até as crianças têm o que fazer. Cada um tem o que fazer. Ah, eu sou idoso demais. Tem a parte dele. Eu ouvi dizer que tem uma senhora aqui que fica de joelho, todo mundo desiste e ela continua firme lá. Porque cada um faz a sua parte. Quando uma convocação é feita na igreja, eu preciso entender: tomar a viga necessariamente não é levar o tronco. Ali era, mas a Bíblia não isentou ninguém. Diz: cada um tome uma viga. Alguém não vai caber. Não, pensa um homem desse tamanho carregando a vara de pescar. Não, meu irmão, ele vai carregar um eucalipto inteiro. Mas a água, o cabo de vassoura. É só brincadeira, viu, irmão? Mas ela vai participar, irmão. Sim ou não? Sim. Então eu vejo, por exemplo, crianças como a minha neta, que a gente fez desafio na igreja, aí vinha gente entregando carro, outro entregando moto para a gente pagar ali os compromissos, gente levando, e aí ela apareceu com o cofrinho. Eu falei: que isso, filha? Tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho, dinheirinho que eu juntei, mas é a minha viga. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é a minha viga, é a minha contribuição, ela tem importância, eu preciso participar, porque numa aliança ninguém fica de fora, todos têm o que fazer. A força da água pode não ser a força do pastor Cristiano, mas ela tem a parte dela e Deus está vendo. Então parem de dar desculpas para não fazer a obra de Deus, porque tem alguma coisa que é para você, Deus. Quem entendeu isso? Vamos aplaudir. Qual é a sua viga nesse projeto? É identificar que todos têm o que fazer, que ninguém está fora ou excluído de produzir no projeto. Todos aqui têm o que fazer. Pastor, quem aqui gosta de falar? Quem tem timidez para pregar? Pegar o microfone e pregar? Então, não consegue pregar, mas pode orar. Pode ou não pode? Quem tem facilidade de evangelizar? Pronto, vai lá e evangeliza. E quem tem dificuldade? Não dê desculpa. Escreva um bilhete e fala: fulano, estive na sua casa, não me achei, mas estou deixando esse bilhete porque eu vim aqui para orar por você. Coloque embaixo da porta e você vai ver o resultado. Cada um tome a sua vida, porque avivamento é feito com a aliança do povo de Deus. Avivamento é feito com a nossa unidade. Tem um amém aí, pelo amor de Deus? Avivamento é feito com a nossa unidade, irmão. E eu quero deixar essa primeira parte, eu quero entregar muito para vocês hoje, mas dizer: há uma viga que é sua. Na comunidade batista da aliança, há uma viga que é sua. Glória a Deus. Há uma viga com o seu nome. Há uma viga que, se você não levar, o outro já está levando a dele, e ele não vai poder levar a sua. E quando chegar na hora de construir o avivamento, ficará uma brecha, né? Porque se você não levar a sua viga, você falhou com a sua aliança. Está todo mundo comigo? Aleluia! Qual é a sua viga? Ou se perguntar para o seu pastor: pastor, qual é a minha viga? Qual é a minha viga? Irmãos, observe o que você pode fazer. Cada um contribua segundo o que é a sua condição. Eu estou falando de contribuição financeira, mas também de presença. Eu estou falando, irmãos, eu não sei cantar, então a minha vida não é louvor, porque eu canto só Deus que não reclama quando eu canto, aleluia. Então a minha vida não é louvor. Eu tenho que pregar o evangelho, eu preciso anunciar, eu tenho que criar estratégias, mas eu tenho uma parte nessa barata. Quando eu vejo, vai cantando desse jeito, eu falo: meu Deus do céu. O pessoal na igreja, quando canta, eu falo: Deus, por que meu primo Daniel, gente, minhas primas, cantam demais, são super afinados, fez gente, eles pegaram a unção toda, muito egoísta, não deixaram nada para mim. Mas isso não me exclui de fazer algo pelo avivamento.
Porque se eu não sei cantar, eu tenho que me virar e fazer alguma outra coisa na obra. Tem gente que gosta de trabalhar com criança. Quem que gosta de trabalhar com criança? Eu tenho que orar por vocês, irmãos. É um ministério árduo, aleluia. Isso aí é muito forte, porque, meu Deus, tem umas crianças que elas são 7 vezes mais. São duracelas. Mas tem gente que não dá para trabalhar com criança. Quem aqui? Ah, só um adendo, viu, gente? A partir de agora já é lei. Toda pessoa que vai trabalhar com criança tem que ter antecedentes criminais. Tem que fazer o teste agora, graças a Deus por isso. Mas vocês são governos. Agora veja, tem gente que não. Quem que não consegue trabalhar com criança? Não é que odeia criança, não é porque não consegue. Não consegue trabalhar com adolescente. Um jovem com a terceira idade. Lá na igreja, tinha uma irmã lá que falou: pastor, o que eu faço? Eu não trabalho com criança, não tenho paciência. Com adolescente, passei da época. Jovem, não escuta. Será que tem alguma coisa? Eu falei: achei a sua vida. Ela falou: qual é? Você vai cuidar das vovozinhas e dos vovôs da igreja. Toda vez que tiver uma senhorinha, eu já dei a lista para ela. Essa lista aqui, ó. Você faz visita toda semana para eles. Mostra para a família deles que eles são importantes. Amém. Você vai lá orar, fala: pastor, coisa linda. Falei: mais, pega os irmãos da igreja que tem carro, fala: fulano, preciso da sua ajuda. Qual que é? Busca o vovô para mim ali, busca aquela senhora para mim. E aí tem que trazer eles para o culto sem eles virem andando e depois levar. Pronto, achei a vida dela. E qual é a sua? Tem alguma coisa que é para você? Quem não tem um cargo na igreja? Quem ainda não tem uma função na igreja? Então, todos aqui tem? Quem tem uma função na igreja? Mas, gente, tem ou não tem? Eu falo tem ou levanta a mão? Não tem, levanta a mão também não. Quem não tem uma função na igreja? Todo mundo tem. Quem tem uma função na igreja? Muito bem. Agora eu vou te dar mais uma. Quem quer? Ah, pastor, eu não sei se essa função é a certa. Eu fico observando que tem gente que só trabalha na igreja se tiver cargo. Se eu tiver um cargo, eu trabalho. Se eu não tiver, ninguém lembrou de mim. Aí eu tenho pedido autorização para os pastores e estou distribuindo cargo. Eu vou te dar um outro cargo agora. Que se você não tem, tá? Se você não tem, então é o seguinte: com toda a liberdade, pastor Sérgio, é assim, ó. Eu vou te nomear um intercessor de todo culto. Todo culto você vai chegar 30 minutos antes e orar pela palavra, pelo louvor, para Deus alcançar o coração de todo mundo. Pronto, você já tem uma função, já tem uma vida, já tem o que fazer. O avivamento é muito amplo para você dizer: o que eu vou fazer se eu vou ficar assistindo? Irmão, o culto não se assiste. Quem assistir vai para o cinema. Culto é para você participar, você dá para Deus o louvor, recebe dele a palavra e tem que sempre algo para você fazer. Meu Deus do céu. Pergunta ao seu vizinho: qual é a sua vida? Não, você não perguntou, não é possível. Oi? Muito bem. Deixa eu orar com vocês. Espírito Santo, peço que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui diante de um texto muito conhecido, mas com uma revelação. Precisamos de uma unidade e todos trabalhando dentro das suas condições para que tenhamos um real avivamento. Os milagres acontecerão, mas, meu Deus, é preciso que haja proatividade, apresentação de soluções, presença da autoridade e, meu Deus, firmeza naquilo que a gente apontar. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, para que cada um tome a sua vida no avivamento, em nome do Senhor Jesus. Diga amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para outro texto ainda mais conhecido do que esse, Marcos capítulo de número 2. Marcos capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Ele estava onde, gente? Em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão,
descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que dizia ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados se não quer Deus? Jesus, percebendo logo o seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas do vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas. Meu Deus do céu. Embora o texto seja conhecido, algumas coisas são importantes para a gente aqui. Eu quero trabalhar isso com a gente, porque vai ser muito lindo. Porque, primeiro, Jesus estava em casa, e tomara que ele vá para a sua casa hoje. Jesus estava em casa, e quando ele estava em casa, em Cafarnaum, as casas não eram muito grandes, e a multidão afluiu, todos foram para ali, sede da palavra. E hoje, Jesus está onde, gente? Nós estamos na casa de Deus. Jesus está nessa casa, e quando ele está em casa, ele ministra a palavra, como o texto diz, e ele ministrava, ele anunciava-lhes a palavra. E agora Jesus está aqui ministrando a palavra. O povo estava atento, a multidão estava ali. E aí 4 homens trazem um paralítico, porque tem gente que não vai andar com as próprias pernas e vão precisar das suas. Tem gente que não virá para Jesus com as próprias pernas, eles vão precisar das suas. Eles trazem o paralítico, mas não conseguem entrar. Observe o texto: porta da frente lotada, porta lateral lotada. Certamente tentaram pela janela, não tinha espaço. Eles preenchiam cozinha, preenchiam a antessala, preenchiam o varanda, estava lotado de gente, irmãos. A lógica disso é dizer: quando acabar o culto, a gente pede ele para orar. Não seria lógico? Está cheio, vamos esperar aqui. A hora que ele der a bênção final, a gente fala: mestre, o senhor tem como orar por ele? Irmãos, eu fico indignado com essa gente. Às vezes ele está no culto do poder de Deus e fala: gente, quem precisa de um milagre agora, vem aqui que eu vou orar agora. A gente está tomado pelo Espírito Santo. Naquele momento, aquele é o momento. Aí a pessoa fica lá com o braço cruzado, com a perna cruzada. Quando termina o culto: pastor, o senhor ora por mim? Já era, perdeu. Porque o momento era aquele. Esses 4 homens entenderam que eles não podiam esperar, era aquele momento, não era depois. Eu preciso ter essa leitura de que o momento é agora. E eles então sobem. Imagine Jesus pregando, uma multidão, vários cômodos na casa. Eles acharam o local. Eles foram para a cozinha, para qual? Para a varanda. Eles acharam o ponto correspondente onde Jesus está. Você tem que achar o ponto onde Jesus está para levar a pessoa. Eles não foram para o quarto, não, corredor da casa, não, é no ponto onde o mestre está. E eles começam a cavar. Pastor, sério, eu fui ali, meu Deus, que dificuldade. Porque, irmãos, conforme eles vão quebrando
aquela camada de terra com paus, cai em pedaços. Jesus está pregando. Imagine que eu sou Jesus pregando e alguém está mexendo no telhado. Qual é a tendência do que você vai fazer? Você vai olhar para o alto. Mas eu imagino Jesus que sabe todas as coisas falando: gente, aqui ó, olha para mim aqui, presta atenção na palavra. E a galera quer. E com cuidado para não cair um pedaço maior de pedra ou terra, eles começam a colocar a mão. E o pessoal fala: o cara está com a mão ali, rapaz, olha. Ele não sabe o que está acontecendo. Jesus falou: não, fica cegado. A palavra de Deus é poderosa. Vocês vão ver o desfecho dessa pregação. Eles não podiam abrir uma abertura pequenininha, não. Eles tiveram que abrir grande, porque tinha que descer a vaca toda. Foi uma grande abertura aqui, onde Jesus estava. E ele pregando para a multidão. Irmãos, quando abre aquele buraco grande, os homens olham lá embaixo. Jesus, esse povo vê a cara daqueles caras ali. O pessoal fala: pai, esse cara ali é vizinho. Vizinho não podia vir depois? Não, é na hora. Isso só está aqui na história porque você não pode esperar mais. Hoje é o dia do seu milagre. Não é depois do culto, não é amanhã, não é semana que vem. Hoje o meu Jesus tem um milagre para você. Glória a Deus. Amém. Aí eles agora descem o rapaz onde Jesus estava. Jesus só dá um passo. O rapaz desce e a Bíblia diz: Jesus vendo-lhes a fé. Porque eu imagino os quatro debruçados naquele buraco, olhando para a multidão, para Jesus entregando o que precisava do milagre. Tem gente que só vai vir para Jesus se você carregar. Tem gente que não tem, ele não está aleijado da perna, mas ele não tem forças para vir. Ele está impossibilitado de vir. Ele está com uma paralisia espiritual ou emocional que vai precisar ser carregado por alguns da aliança. Cadê o glória a Deus dessa igreja? Tem que ser carregado. E aí quando desce, Jesus olha para eles e exala. Jesus, vendo-lhes a fé, diz: teus pecados estão perdoados. Aquela alegria. Mas aí os religiosos falam: perdoar pecado? Só Deus. Jesus falou: vocês estão razoando isso por quê? O Filho do Homem tem poder para perdoar pecado e também para curar. Mas para vocês saberem que o poder de Deus está aqui, ei rapaz, toma o teu leito, levanta e anda, vai para a tua casa agora. E o cara levantou de um salto, pegou o leito dele, aos olhos de todos, foi para casa. E todo mundo glorificou a Deus. Jamais vimos coisa assim. Esse milagre não aconteceria se fosse depois da reunião. Esse milagre não aconteceria se aquele povo esperasse o depois. Tinha que ser naquela hora para o nome de Deus ser glorificado. E tem coisa que não é depois, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Deus lhe trouxe aqui para um milagre hoje. Mas eu tenho uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quem quebrou o telhado? Eu vou fazer de novo a pergunta. Quem quebrou o telhado? Oi? Você tem o nome deles? O nome dessa palavra são os anônimos do avivamento. Aleluia. Porque alguém virá para cá, vai ter um milagre, e nem sempre o seu nome vai aparecer. Mas Deus sabe. Porque vendo-lhes a fé, Ele sabe. Ele não sabe quem quebrou o telhado. Só sabe que é os amigos, mas a gente não sabe quem são. O fato é que ele teve aliados que conduziram ele até Jesus. E o que a gente tem que fazer? Uma vez eu fiz aqui em Lopes um plantão na casa de um irmão, até que ele fosse resgatado. Porque ele afastou do evangelho, ficou sem pernas espirituais. E o que a gente fez? Reuniu alguns irmãos que o amavam e a gente fez um plantão. Todos os dias alguém ia na casa dele orar quando ele chegava do trabalho. Todos os dias, a gente não podia todo dia. Então eu ia num dia, outro ia no outro, às vezes a gente ia junto. Todos os dias, até que ele retomou forças. Quando a gente não achava, o combinado era: se ele não abrir a porta ou não estiver lá, ore na porta e deixe o bilhete: estive aqui e esse é mais um dia de oração.
para que você se levante na presença do Pai. Coloca o bilhete lá. Irmãos, hoje ele é pastor. Hoje ele é pastor. Mas porque ele teve anônimos, ele talvez nem lembre mais disso. Se bem que outro dia a gente conversou sobre ele. Mas tem muita gente que nunca vai saber o que a gente fez. Mas não tem problema. O importante é que ele está andando na presença do Pai. O importante é que ele se levantou. Ele ouviu a voz de Deus. Porque teve alguém que o carregou. Quem conhece alguém que precisa ser carregado para cá? E tem gente que tem que ser a força. E eu tenho provas bíblicas. Tem gente que você tem que pegar no tapa e trazer para Jesus. O pastor tem que bater. Tem gente que é só força. Eu vou te provar. A mulher que foi pega no ato de adultério não queria vir, não. O pessoal trouxe ela amarra, jogou nos pés de Jesus. E Jesus disse: vai e não peque mais. E ela mudou de vida. Eu acho que você não vai conseguir trazer alguém à força. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por quem se esforça se apodera dele. Então eu estou falando para você, agora eu chamar a pessoa, amarrar a pessoa e jogar no altar. Mas gente, tem gente que é muito estranha. Quando estava no mundo, a gente era esforçado. E aí, cara, vamos para o bailão, vamos para o fogão. Aí a pessoa fala: não quero não, vamos, cara, insiste e tudo. Aí o cara fala: estou sem dinheiro, eu pago a sua. Quem já fez isso? Pagava para os outros ir, insistia, emprestava tênis, emprestava roupa e ficava até o cara ir. Agora na hora de chamar para Jesus, fala: vamos na igreja? Quero não, então vai para o inferno. Então a mãe desiste muito rápido. Quando na verdade nós deveríamos insistir mais com quem não consegue andar. Tem gente dependendo da sua fé hoje, das suas pernas hoje, do seu entendimento hoje, do seu conhecimento bíblico hoje. Tem gente que não tem o que você tem, e você tem condições de conduzir alguém ao altar, à presença de Deus, ao lugar onde Jesus está. Quem está entendendo isso, gente? Quem quebrou o telhado? Anônimos do avivamento. A casa era de quem? Jesus. De quem que era? A casa era de Jesus, irmão. O cara quebrou o telhado da casa de Jesus. Só que Jesus estava numa missão tão árdua que ele teve que sair. Aí eu te pergunto: quem consertou o telhado? Não sabemos. Mas o telhado teve que ser consertado. Alguém foi lá e consertou o telhado. Porque pronto, já desceu e tudo. Não pode ficar assim. Vamos lá mexer. Tem hora que você tem que botar a mão na massa e fazer alguma coisa pelo avivamento. A gente não sabe quem quebrou, a gente não sabe quem consertou. Deus sabe. Está anotado para os galardões de quem trabalhou na obra. Você sabia que tudo que você faz para Deus é anotado? E haverá um dia um livro chamado Livro das Obras, onde os salvos receberão galardões com base em cada viga que levou, em cada pessoa que carregou. E aí, ou seja, são anônimos para os homens, mas está tudo anotado no livro das obras de Deus. Querida igreja, quem entende a importância de ser igreja, nunca fica parado na obra. Eu preguei aqui em Nova Cidade, em Nilópolis, e eu me lembro, eu nunca fui diácono, mas eu ajudei até a fazer ceia. No dia, até fazer o suco, né? Era um que suco, meu Deus, aquele negócio é venenoso demais. O pessoal, é porque era ceia santificada, porque aquele negócio era muito venenoso. Ajudava a cortar o pão, depois os diáconos consagravam. Mas eu estava lá para ajudar. Se você nomeado diácono, eu vou poder fazer algo. E aí, posso levar? Eu comprava o pão, trazia. André, sai daqui para cá, você não pode me chamar. Beleza, mas eu fiz alguma coisa. Eu lembro que eu chegava mais cedo no culto e tinha um casal ali, eu acho que o pastor Sérgio conheceu esse casal, que morava nos fundos da igreja. Eles me treinaram para batismo. Eles eram zeladores. E eu chegava mais cedo e pegava o pastor para ajudar eles a limpar a igreja. E aí eles falavam: André, não precisa, isso é função nossa. Eu falei: mas é proibido? Não, filho, então deixa eu fazer. Eu ajudei a lavar, varrer chão, passar pano no... Olha de peroba no banco. Passar pano no chão, lavar aqui. Quantas vezes eu ajudei? Depois eu fui pastor deles. E eles falaram: puxa, André, a gente ajudou, deu aula de batismo para você,
Você ajudou ele a te lavar lá a louça, a igreja, quantas vezes hoje você é o nosso pastor? E o detalhe, irmão, qual é o problema de servir? Se o nosso Cristo veio do céu como Senhor dos Senhores, o Criador do universo, e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então servir é uma dádiva sagrada. Meu Deus, igreja! Lá, eu também não sabia trabalhar com kids não, mas eu trabalhei até no aniversário da igreja. Não tinha ninguém, irmão, um monte de criança, mulher, criança pra caramba. Tinha gêmeo, tinha criança pequena, criança pretinha, criança branca, criança com a bochecha caindo até no ombro. Meu Deus, eu ficava lá com as crianças, um com o outro, tudo. Quando a criança parava e chorava, eu falava: segura que o filho é teu. E eu me entregava lá para amamentar. Irmão, mas eu estava fazendo algo. Tinha o evangelismo. E o evangelismo todo domingo à tarde tinha um evangelismo. Oh, meu Deus do céu! A gente saiu do sol quente nesse Rio de Janeiro para evangelizar 3 horas da tarde, gente. Era até difícil de achar gente na rua. E lá ia a gente evangelizar. E eu não entendia. Falei: como? E vamos lá, era para fazer. Eu não sabia, irmão, não sabia onde era o versículo e capítulo da Bíblia. Mas eu estava junto. Eu não estou aqui, vou junto. Carregava minha Bíblia, não sabia abrir direito, mas eu ia. Mas eu fiquei com uma crise, porque tinha uma senhorinha lá que eu descobri que ela não sabia ler. Aí uma santinha, ela não sabia ler. E ela perguntei para o líder do evangelismo: campeão, por favor, me ajuda. Aí uma santinha sabe ler? Eu falei: sabe não. Eu falei: cara, como que ela leva a Bíblia e vai evangelizar se ela não sabe ler? Ele falou: André, hoje eu vou te botar de dupla com ela. Não atrapalha tudo, não. Meu Deus, como assim? Não atrapalhe ela. Você vai ficar de dupla com ela só para saber como ela trabalha. Mas não atrapalha. É de boa. É uma santinha, uma senhora desse tamanho, obesa, uma pele escura como se fosse uma índia, um cabelo lisinho, grisalho, até a cintura. Uma vovozinha de desenho animado. Linda. Andava assim, igual pinguim. Braço dado com ela, segurando a minha Bíblia, só quente. Eu fui a dupla dela nesse dia pela primeira vez. Em dado momento ela falou: ô meu filho, eu quero falar do amor de Deus para aquele jovem que está no ponto de luz. Falei: vamos lá. Chegando lá, ela falou: meu filho. E o rapaz: senhora, boa tarde. E ela falou: quero falar do amor de Deus para você. Posso? Ele falou: pode. Se falasse não, eu ia para o inferno na hora. Como é que falava para a terra daquela? A terra abre a boca e engole o cara. E ele falou: pode. Ela falou: mas eu preciso da sua ajuda. Ele falou: por quê? Ela falou: porque eu não sei ler. Nossa, gente, eu comecei a chorar na hora. E ele falou: eu ajudo a senhora. Ela já abriu a Bíblia e apontou para ele, marcado, já estava tudo combinado. Lê aqui. Aí ele leu assim: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele tem não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele acabou de ler o versículo de João 3,16, olhou para ela e ela disse: você entendeu o que deu, filho? Porque Deus não colocou no número. A Bíblia está dizendo que Ele amou o mundo todo, de tal maneira, que quando Ele não colocou no número, significa que se tivesse só você, Ele morreu por você. Você quer dar sua vida a Jesus? O rapaz quer. Eu falei: pronto. Se uma mulher que não sabe ler trabalha na obra, ninguém mais tem desculpa. Aí eu comecei a vigiar uma santinha no culto. Ficava atrás dela, pedi alguém para ficar no versário, e tudo ficava ali atrás dela. E ela ouvia a mensagem do pastor, tocava minha mão do lado: cuida, onde é que é esse? Abre aqui na Bíblia para mim. A pessoa abria, ela marcava, marca para mim onde é esse versículo. Marcava ali. Aí ela olhava para a marcação para identificar a marcação na cor e prestava atenção. Quando eu saía de novo com ela pregava a mensagem do pastor naquele texto. Ela só pediu: irmão, daqui, quem não quer dar desculpa, quem quer acha pretexto. Oh meu Deus do céu, se você não quiser, você vai continuar dando desculpa. Mas se você quiser, a irmã Santinha já faleceu, mas o galardão dela está lá no céu. Tem muita gente que foi para Jesus por causa daquela senhora, uma anônima do avivamento, uma missionária aqui em Nova Cidade de Nilópolis. Ela quebrou o telhado, ela consertou o telhado, ela levou gente para Jesus. Quem que sabe ler?
Meu Deus, eu lembro que eu morava no campo missionário, só vou dar esse testemunho para fechar essa parte e passar para outra, porque eu quero entregar muito para vocês. O pastor Sérgio falou que deu errado. Glória a Deus. Eu estava no campo missionário, entrei, sonhei com um povo que eu estava entrando na mata e entrei na mata até achar eles. Então, o treinamento que eu tive na vida militar me ajudou muito nisso. Até que eu compartilhei com a tia Tamita, do Seminário Betel, e ela me chamou, eu estava com 2 ou 3 meses atrasado na mensalidade, não tinha condições de pagar, muito envergonhado. Quando eu passei, ela falou: filho, vem aqui no meu escritório. Eu falei: meu Deus, ela vai me cobrar. Eu só queria me formar. Senta aí, com essa autoridade. Você tem alguma coisa para me dizer? Ela falou: tenho sim, senhora, eu estou devendo. Você tá... Não é isso. A sua mensalidade eu já paguei todas elas. A desse mês e dos outros, já está tudo resolvido. Você tem alguma coisa para me dizer? Aí eu lembrei do sonho. Eu falei: eu sonhei, eu estava indo no povo, assim, assado. E conversei com alguns irmãos, eles falaram que eu tenho que procurar onde é esse pessoal. Aí ela foi, abriu a gaveta, pegou um envelope e falou: essa aqui é a oferta para você para lá. Irmãos, ela não separou de. Ela já estava com oferta. Ela abriu a gaveta, pegou e falou: vai lá, aproveita as férias que na semana que vem, vai lá, acha esse povo. E eu fui no norte de Goiás, uma cidadezinha chamada Teresina. E quando chegou lá, eu parei na cidade e fiquei ali aguardando, porque eu percebi que é aqui perto, né? Falaram que aqui a cidade de Teresina era o local mais perto. E aí, quando amanheceu o dia, eu falei: gente, o Calunga. Ele falou: se alguém sabe sobre eles, é a Dona Rosa. Eu fui na casa da Dona Rosa, ela estava fechada. Quando ela abriu a janela, bem cedinho, eu falei: Dona Rosa? Ela falou: sim. Eu falei: olha, eu sou missionário e vim porque eu queria trabalhar com o Calunga. Ela falou: meu filho, que bom, entra aqui. Eu ia dar aula para eles. Eu ia alfabetizar os calungas, mas eu não tenho condições. Eu tentei ir lá e não consegui chegar. O local é muito difícil. Mas já que você vai, deixa eu fazer um bilhete para o Albertino. Eu falei: quem é o Albertino? O líder da comunidade. Eu falei: por favor, faça o bilhete, porque a gente tem que ganhar o líder primeiro. Então lá. Ela falou: vai parar o pessoal aqui com a caminhonete para deixar um botijão de gás e leite. Eles vão passar para a cidade vizinha. Quando chegar aqui, eu vou pedir para eles tirarem uma carona até o Calunga. Eu falei: cara, é tudo que eu queria. Aí eu entrei na caminhonete e eles andaram 75 quilômetros. Quando foi freando, eu falei: cadê o Calunga? Eu estou procurando. Aí eu apiei, ou desci, como eles chamam, né? E perguntei ao motorista: onde é o Calunga? Ele falou: você está vendo aquela montanha pequenininha lá longe? Eu falei: aham. Ele falou: por trás dela tem outras 4, vai nessa direção que vocês pegam lá. Irmão, eu andei o dia todo na mata, uma mata perigosa, com muita cobra, com onça, com tudo que é tipo de bicho, atravessando o rio com uma raia. Foi Deus que protegeu. Tive que dormir na mata, pastor. No outro dia andei demais. Tinha um rapaz comigo chamado Valdeci nessa primeira, nunca mais ele pisou lá. E aí, no outro dia, andando, quando a gente deu de cara com a civilização, ou perdão, com a civilização, com os calungas, as mulheres e crianças saíram correndo, ficou só os homens com o facão na mão. Eu perguntei: mano, assim, você está salvo? Eu falei: brinca não, rapaz, brinca com isso não. Eu falei: é sério, cara, como é que a gente vai fazer esses homens fortes para caramba? O tamanho dos negócios, não tem como pra gente não, e eles conhecem de tudo. Eu falei: brinca não. E eles pararam olhando pra gente: ó, 2 homens estranhos chegando lá. Eu me aproximei e perguntei para eles assim: Albertinho, queria saber quem era o líder. Cadê o seu Albertinho? E alguém apontou para o facão e falou: na tenda de palha. Eu fui para lá e os homens tudo pararam olhando, esperando, eles iam picar a gente, irmão. Albertinho, saiu um homem lá: oi, a Dona Rosa mandou um bilhete para o senhor. Aí entreguei o bilhete e pegou de cabeça para baixo. Olha para mim que eu não sei não. Aí eu li dando uma moral para mim, né? Albertino, cuide desses homens para mim. Eles
dá muita coisa. Cuidar da saúde, a responsabilidade da vida deles é sua. Aí eu li dando uma moral para mim. Ele me levou para lá, me deixou no local que eles construíram para ser o grupo escolar, que era chão batido, barro de parede e palha, porque lá não tem luz elétrica, água encanada. A primeira privada de lá fui eu que fiz e estreiei ela. Mas hoje tem igreja Calunga, tem pastores Calunga, e talvez meu nome nem seja notado, porque talvez eu seja mais uma anônimo do avivamento. Porque eu levei quem não tinha pernas para Jesus. Porque eu fui para lá, irmãos, eu morei naquele lugar, minha esposa foi para lá, a única branca daquele lugar. Apareceu um fantasma no meio dele. Moramos ali. Ali tivemos diversas experiências assim incríveis. Por que eu estou falando isso? Porque dando isso aqui eu vou te orientar. Aquela viga era minha. Era gente que eu que tinha que carregar. Tinha um rapazinho que começou a vir para o culto com o pai deles. O menino tinha 11 anos. E ele chegava lá no domingo à noite das vésperas do culto. E quando ele chegava lá, o pai dele se chamava Tico. Chegava nas vésperas do culto, eu falei: Tico, descansa, porque ele saía escuro, ele saía 4 horas da manhã, a pé, 45 quilômetros caminhando dentro da mata, atravessando brejo, rio, tudo, para ir para o culto. Eu falei: descansa, vou pegar. Eu falei: não, senhor, eu tenho que chamar um fulano ali, o outro ali. Ele ia lá chamar para ir para o culto. Dormia na minha casa, e no outro dia ele ia mais 45 quilômetros voltando, irmão, 90 quilômetros para ir para um culto, e você dando desculpa que está cansado. Não faltava, todo domingo ele estava no culto, todo domingo estava lá, crente. E eu falei: tio, semana que vem você vai vir aqui, eu vou lá na sua casa. Sou André. O senhor vai? Eu falei: vou, eu vou lá na sua casa com você, eu quero orar na sua casa. Aí ele veio no culto, ele acordou a gente 4 horas da manhã, escuro. Você sabe o que é andar numa mata com onça no escuro? Porque aquele bicho, eu perguntei para o Albertino, que é o líder, eu falei: Albertino, fala para mim, como é que é essa parada da onça aí? Perigosa? Eu falei: sim, mas como fugir da onça? Ele falou: como é? Eu falei: como fugir dela? Ele deu de ombro. Eu falei: se correr. Ninguém tem mais velocidade que ela. Eu falei: se pular na água. Ela pula na água e tira o jacaré lá de dentro. E se subir na árvore? Não, ela pega a caça, sobe na árvore e janta ela lá em cima. Falou: e no escuro? Eu falei: enxerga de dia e de noite. Eu falei: você é um demônio? Meu Deus do céu, pai, como é que não tem escapatória? Irmãos, eu atendi gente baleada, só que lá não tem lei, não tem policiamento. Eles brigavam, uma facada no outro, e eu tive que atender gente esfaqueada, baleada, e tendo que entrar madrugada dentro da mata para poder atender o povo. E você com preguiça de trazer seu vizinho para a igreja. Fui para a casa do tipo, irmão. Meu Deus, bateu arrependimento em algum momento. 45 quilômetros, mas a mata dentro, irmão, atravessando o rio. Meu Deus, subida. Tem um momento lá que eu falei: Deus, o que é isso? Meu Deus, está muito pesado. E aí, beleza, quando eu cheguei na casa dele, irmãos, meu Deus, tinha uma rede lá. Só entender que lá é mata fechada. Eu estou falando de casa de palha, parede de barro, chão batido. Tinha uma rede. Eu falei: tio, estou na rede. Plum! Joguei-me na rede e sofri um arrebatamento de espírito. Tia Dora, a esposa dele, fazia um arroz com abóbora, como eles dizem. Durante o tempo que eu sofri aquele arrebatamento de espírito, de repente eu me assustei, porque quando eu abri os olhos eu vi na montanha algumas luzes se movendo. Falei: que coisa estranha, eu nunca vi isso aqui no calor. Aí eu olhei para a outra montanha e tinha luzes vindo. Eu falei: tia Dora! Eu falei: tia Dora, tem alguma coisa. Eu levantei, fui lá. Eu falei: tia Dora,
tem luzes vindo de todos os lados da montanha, nós estamos cercados. Eu falei, isso é armação de tiro. Eu falei, cadê o tiro? Não sei. Eu fiquei assustado, irmão, porque ele estava cercado. Eu dei a volta na casa, por todos os lados tinha luzes vindo. Aquelas luzes foram aproximando da casa. E eu falei, Deus do céu, eu vou morrer aqui. E ela tipo, fazendo arroz com a obra. Quando chegou, irmão, era um monte de calúnia que eu nunca tinha visto. Aquelas luzes eram lamparinas. Eles estavam vindo na mata, que o Tico tinha anunciado que o pastor ia vir para fazer a pregação. Aí ele chega com o pessoal e fala assim, pronto, senhor André, pode pregar, o povo está aqui, pronto para receber a palavra de Jesus. Eu preguei ali, irmão, converteu, eu não queria pregar, eu estava cansado. Preguei o evangelho e nasceu mais uma igreja no Calunga. Hoje o Tico é pastor. Não, tem que aplaudir o mestre. Hoje tem vários pastores de Calunga, hoje tem um monte de coisa, meu nome talvez nem seja citado, mas eu comecei aquele projeto. Eu anunciei o evangelho, eu fui pro meio do mato, levei minha esposa. A gente morou ali, nós abrimos 3 igrejas no começo. Na verdade, não estou falando que você tem que ir para o campo missionário, mas o Rio de Janeiro é o campo missionário. Quem tem alguém dentro de casa que ainda não está na igreja, carrega essa pessoa. Carrega essa pessoa. Tem gente que não tem uma legião nas pernas, mas está travado no espírito. Está sem se mover na alma. Não consegue responder o apelo. Aquele homem não conseguiria ver Jesus sem os amigos. Carrega alguém. Quem sabe ler? Lembra da irmã Santinha? Toda vez que você tiver com preguiça de pregar para alguém. Quem tem um vizinho chegado, cara bom, que você conhece, mas que ainda não é crente? Quem tem? Lembra do tipo que vinha 45 quilômetros de vida, 45, 90 quilômetros para o culto. E lembra do seu vizinho, a igreja. Ah não, deixa eu lembrar. Irmão, aqui ó, olha para mim, todo mundo já, olha aqui para mim. Todas as vezes que você vier a culpar, porque a nossa alma é muito ordinária. Ah, hoje eu não vou para o culto não, estou cansado. Você lembra do tio? Lembra do tio? 45 quilômetros, a pé, sem calçamento, sem estrada, passando num brejão cheio de jiboia, a pé, para não faltar no culto. Todo domingo estava lá. E nasceu uma igreja lá na casa dele. Eu falei, não, tipo, eu vou abrir uma igreja aqui, ó, porque é muita gente para poder ir para lá. E ele está na igreja até hoje. Então, pare de dar desculpas para não se fazer presente nos projetos sagrados. E faça mais. Venha trazendo alguém. Interceda pelos da sua casa, interceda pelos seus vizinhos. Carregue alguém que você ama e não está tendo pernas espirituais para ver sozinho. Aleluia. Isso é aliança, irmão. Isso é aliança. Eu ia até continuar, mas vou até parar essa palavra aqui. Eu ia continuar aqui, que eu estou com a terceira parte da palavra. Eu não vou fazer isso não. Eu quero orar, fazendo um apelo hoje aqui. Um apelo para que você se levante para fazer a diferença. Porque a gente começou falando de cada um levar a sua vida. Depois disso, a gente já entendeu que tem gente que só virá para Jesus através do nosso esforço. Olhando para esses 2 textos, eu sou confrontado a não ser crente. Eu sou encorajado a fazer algo por alguém e pela obra de Deus. Qual é a sua vida? Quem quebrou o telhado? Quem consertou o telhado? Não sabemos, mas o homem andou. O homem andou e foi perdoado. Fique de pé. Não tem problema chamar uma pessoa para o altar, não, Renato? Eu amo o altar. Deixa eu explicar para vocês um negócio aqui. Quando eu sei que a palavra é para mim, eu não espero ninguém me chamar para o altar. Eu venho logo para o altar. Quando eu sei que a palavra, nossa, essa parte é minha, eu levanto e vou para o altar. Coloco minha testa no altar e falo, Deus, por favor,
Essa verdade tem que ficar impressa. Sabe por quê? Tem gente que recebe a palavra, arrepia, e isso dura um tempo muito curto. Amanhã o cara já está com a mesma vida. Oi! Sabe por que eu venho para o altar? Para ter um estigma, para ter uma marca na alma, para ficar marcado, para não permitir que aquilo dure um momento, mas que fique em mim por uma vida. Eu quero chamar, se algo dessas duas partes de palavra lhe mexeu, olha comigo no altar. Só venha para o altar e seja um missionário e faça valer a pena. E faça valer a pena. Se Deus tocou em mim, eu quero, venha para o altar. Eu quero orar por você aqui. Se não nada prestou, fique onde está. Pode desligar essa gente. O cara com o nome de profeta Isaías, ele tem que ser uma bênção, né, cara? Ele é obrigado a ser uma bênção. Só tem uma parte do Isaías que eu não te oriento a fazer. Só essa que você sabe qual é? Sei qual é, Não, vou ficar quietinho, vou falar essa parte. Mas o resto você tem que pregar muito, viu? Gente linda, igreja, eu falo com muito amor. Eu não consigo ser o mesmo diante da palavra. Quando eu prego, eu entendo que essa palavra serviu para mim. Para mim. E deixa eu te dar uma notícia. Embora eu tenha ido para o caminho, embora conduza algumas pessoas ao Evangelho, embora eu tenha gerado gente que eu ganhei para Jesus, que hoje são pastores, dezenas deles, dezenas de pessoas que eu ganhei para Jesus e hoje sou pastor, eu ainda acho que estou fazendo pouco. Porque na verdade, eu sei que há em nós potencial para muito mais. E o que é potencial, gente? A gente fala assim, fulano tem um potencial incrível, potencial é ruim. Vou explicar para você. Energia potencial é energia guardada. Olha aqui, gente. Potencial é gente que pode fazer e não faz. Energia em atividade se chama energia cinética. Quando você pega o potencial que está guardado, parado, armazenado e começa a trabalhar, isso virou energia cinética. O problema é que tem muita gente com potencial, capacitado, habilitado, mas que continua sem na vida. Eu quero te chamar a um avivamento. Se uma vida converter ainda esse ano por sua causa, meu Deus, você fez nada. Aleluia. Se uma pessoa, irmãos, não se admita, virar o ano da mesma forma, vamos fechar 2025 com um avivamento ardendo dentro de nós. Igreja, nós temos que ser um povo desinquieto. Enquanto não tiver um perdido, enquanto tiver uma prostituta, enquanto tiver alguém ainda com a vida errada, enquanto tiver alguém ainda amarrado na bebida, no álcool, na droga, ou mesmo que não faça nada disso, mas simplesmente não venha para o altar, nós precisamos ser os intercessores. Glória a Deus. Nós precisamos pagar o preço por essa gente. Nós precisamos amar esse povo e carregá-los. Amém. Ah, pastor, mas crente, Abençoa, Deus. Toma fé. uma crente chato é esse que fica toda. O pessoal pode ser crente gente boa. Irmão, olha para mim. Tem uma empresa que tinha um crente gente boa e um crente chato. Crente chato é aquele cara que fala: ô gente, vamos orar para comer? Crente gente boa é o que come e fala: Deus já abençoe. Crente chato é aquele: gente, vai ter culto domingo, viu? Vocês não foram, eu estou chamando vocês há um ano e meio, vocês não vão. E o crente gente boa é aquele que não chama ninguém. Crente chato é aquele que o cara está doente e fala: vou orar por você, viu? Vou orar por você, vou orar agora. Aí, em nome de Jesus. Esse é o chato. Mas na hora que o calo dói, esse povo não procura gente boa, procura o chato. Porque embora seja chato, todo mundo sabe que o chato é que se preocupa com a gente. O crente gente boa é o crente, irmão. Água morna. É o água morna. Gente boa é o crente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ele é gente. Ei! Eu queria que você mostrasse para todos que você é servo de Deus. Nas suas redes sociais tem que tirar foto da igreja, tive um culto hoje, foi uma bênção que ele não veio perder. O pessoal tem que saber que você é crente. Não é tirar foto no espelho do banheiro com um lado bom e não, é tirar foto de
Bíblia aberta de quem está pregando, é botar parte da pregação e dizer aqui, a casa do Senhor é o meu lar também. É isso, irmão. Glória a Deus. É colocar para todos do seu grupo e falar, galera, tem culto hoje, viu? Vai que Jesus volte amanhã. Eu vou orar. Meu Deus, Espírito Santo, tome as nossas vidas. Amém. Peço que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, muito obrigado. Essa experiência me deu no Calunga. Amém. Eu te agradeço, meu Deus, pela experiência vivida ao lado da Irmã Sardinha. Muito obrigado, Deus, pela vida do Tico que me ensinou que desculpa de cansaço não funciona para quem tem avivamento no coração. Muito obrigado, Deus, pela vida do Tico que gastou uma semana, ao invés de estar trabalhando na lavoura dele, evangelizando para nascer aquela igreja naquele lar. E obrigado, meu Deus, por esses discípulos dos profetas que se propuseram a carregar a vida. Muito obrigado pelos 4 homens anônimos do nome. Nós não sabemos o nome, mas carregaram para a vida. Muito obrigado, porque consertou o telhado. Não sabemos mais, a casa foi consertada. Pai, levanta aqui homens e mulheres. Se o nome aparecer legal, se não aparecer daí, seremos condutores de avivamento. Tome as nossas vidas. Batiza-nos agora com avivamento. Tua glória em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pastor Sérgio. Glória a Deus. Ó, certinho horário, 9 horas. Agora olha para mim aqui, ó. Depois disso, você sair daqui do mesmo jeito, é porque ia ser muito ruim de serviço, viu? Nossa, Deus, não tem como não. Obrigado, pastor. Eu vou abusar mais um pouquinho aqui. Eu queria chamar meus filhos, minha esposa. Posso deixar o apóstolo passar sem nos abençoar. Agora, a família, Maria já está aqui em cima. Minha netinha. Eu creio muito na unção que há sobre a vida deste ano. Que a gente entende e aprende que a gente prospera na unção que a gente honra. Eu lembro que quando minha esposa estava numa das crises, né? Minha esposa tem Crohn, estava numa das crises muito fortes, já ficou internada, praticamente morou em hospital. Mas nessa última crise que ela teve, eu tive com ela no médico e chegou lá o médico nem se viu. Aí virou para ela e falou assim: você quer viver ou quer morrer? Porque do jeito que está aí você vai morrer, está muito ruim. Não dá nem para te internar, não dá para botar a luz no subir, não dá para fazer nada. Você tem que se tratar. E ela tinha sangramentos diários, uma vez eu fiquei horrorizado. Deixei ela no mercado e fui comprar as camisas que a gente ia fazer, as camisas da igreja, em um aniversário. De repente, quando ela me mandou uma foto do banheiro do mercado, estava lavado, muita coisa. Eu falei: Jesus. Eu voltei correndo para pegar ela. E ele veio lá em casa e falou assim: vou orar com você. Ele botou a mão e orou. E foi uma coisa que imediatamente o sangue se chamou. Deus, ele usou a vida do apóstolo. E eu tenho certeza que a oração que ele fez nesse lugar já chegou aqui cedo hoje, oramos aqui pela manhã, então tem que abençoar aqui. E estava o Felipe, a Duda, eu e a esposa que queríamos mostrar para ele. A gente veio, na verdade, para casa, né? E acabou que fizemos uma oração e iniciou aqui também nos abençoando. Estava falando para ele que eu aprendi algo, né, lá em Vitória. E pesquisando não tem nada a ver, mas não foi mais negócio que eu vou usar, né? E depois início é um novo tempo para a gente estudar. E eu quero aproveitar esse momento para que ele possa estar orando por mim, pela minha família, pelos meus, para que Deus ele continue a nos guiar, nos direcionar, nos abençoar e cumprir a vontade dele. Só uma dúvida aqui, né, que não está aqui, mas eu creio muito naquela palavra quando Moisés
vocês, estava lendo um livro que fala de uma mulher de oração, muito dedicada a Deus, mas os filhos se afastaram. O filho mais velho se casou e, junto com a esposa, acabou não indo mais para a presença de Deus. Um lado do meio tomou o mesmo caminho e o caçula continuou na igreja com a mãe, mas afastado, só ia para levar ela. E agora o pai havia falecido e com o passar do tempo essa senhora morreu. Muito triste que ela era muito boa e dedicada ao Deus. Mas esses 3 irmãos, o irmão mais novo foi levado para a casa do mais velho, para não ficar sozinho, né, irmão? E eles decidiram vender a casa depois de um tempo. Mas o irmão mais velho falou: vamos pegar o nosso irmão e vamos lá na casa onde a gente foi criado. Já não tinha móveis, eles tinham tirado tudo, eles iam vender a casa. Mas vamos ver, vamos lá lembrar, a gente. Nós nascemos, fomos criados ali. E eles andavam nos corredores da casa. Eles lembraram que eles brincavam e até brigavam bastante. Eles foram andando naquela casa de taco e lembraram da comida que a mãe fazia. Mas no fim, quando entraram no quarto daquela mulher, o filho mais velho não entendeu. O mais novo começou a chorar. E o mais velho, olhando as lágrimas dele, não entendeu. E ele viu algo diferente de toda a casa. Porque havia um desgaste no taco do quarto. Ele não estava com cama, não estava com nada. Então ele andou em toda a casa, o taco foi colocado todo junto. Ele falou: mas o que é isso? Por quê? O taco de toda a casa está bom, só esse ponto está desgastado. E o rapaz chorava mais. Ele falou: o que aconteceu? E ele falou: esse é o local que a mamãe colocava os joelhos e orava para nós 3 voltarmos para Jesus. Eles choraram juntos, se abraçaram e voltaram para Jesus. Porque até depois da morte, Deus ouviu a oração daquela família. Eu queria que essa família toda fosse uma família que honrasse os ensinamentos. Olhando no bom testemunho de vocês, todos sabem. Todos vocês. A casa vai ser de escola, de verdade, com todo amor, fala com toda a liberdade e amor. Né? A gente está ali dentro de casa. Tem demônio de cara que vai pegar vocês. Mas eu, assim, é brincadeira. Mas eu estou falando assim, de verdade. Não esperem pelo dele para vocês acontecer. Quando está, faça para ele. Uma vez eu falei com as minhas meninas, eu vi elas e falei: Jesus, eu posso pregar para todos, mas o afastamento de vocês vai ser um golpe natural. Eu começo a selar no altar do novo tempo para a vida e a família de vocês. Até a dúvida que não está aqui. Irmão, o Espírito Santo está cansado hoje. Eu acredito no que eu fico aleluia. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa família. Posso dar o que não tenho. Então, o que presta em mim, tudo que presta em mim, eu use sobre nós juntos. Abençoa a vida do servo, Senhor. Abençoa a vida do filho. Meu Deus, eu peço que cada membro desta casa, cada integrante desta família, todos sejam tocados agora pelo teu Espírito. Como Deus nos sentimentos, opera, Deus, com o teu poder. E Senhor, o altar é uma geografia sagrada. Eu te apresento essa família nesta geografia sagrada, para que seja uma família que glorifique o teu nome em Cristo Jesus. Nós oramos. Pedimos a tua bênção. Tome tudo, Deus. É verdade. E, meu Deus, resgata a vida da tua filha. Nós assim pedimos. E oramos em nome do Senhor Jesus. Igreja, me ajuda dizendo amém. Amém. Deus abençoe, família. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se terminar cantando, é uma música que tem hoje marcado, né? Eu creio que todos nós temos uma promessa. E
e viveremos a totalidade da vida. Ah, tá. Só para lembrar de nós que tem cantina de dança, vamos lá, vamos lá. Mas vamos terminar com essa questão. Tem algum alguém do teu lado aí? Diga para ele, você vai viver a totalidade. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom. Tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sigo um Deus que é grande, nem apenas um instante, mas um posto de Deus se materializar. O meu Deus não faz pela verdade, uma parte vai fazer na hora certa. O projeto vem de quem não erra. O Deus
podemos ser igual time. Às vezes o vizinho do lado e não chamamos. Meu irmão, 45, 90 km para buscar a Deus. E às vezes do lado estou cansado, ou não, o Espírito Santo se entristece. E aprendizado. Peguei minha chave, peguei a minha bênção e estou levando para a minha casa para a minha família. Vamos tirar as ofertas para o Senhor. As ofertas se encontram lá em Lucas, capítulo 6, 38. E vai me dizer assim, igreja: glória a Deus. O obreiro vai estar passando ali o diabo com o envelope, tá? Glória a Deus. Quando eu falo até a palavra da oferta. E se encontra assim, igreja: dai sempre e recebereis sobre o vosso copo uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então você vê, igreja, aqui tem uma senha para que você possa receber algo. Você vê que a semeadura é preciso semear, é preciso dar. E às vezes, em vez de dar, tem situações nós retemos. E quando nós retemos, o céu fica de bronze. Porque a promessa é a palavra de Deus. E se está escrito na palavra, ela se cumpre. Então é dar de forma generosa. Está dizendo assim, dê o seu melhor. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus do melhor. E o Deus que dá o seu único Filho para nos salvar, nós devemos sempre reconhecer isso, dar o nosso melhor, para que os nossos celeiros não venham faltar, porque a promessa não é o homem que diz, não foi o homem que recitou, escreveu, filosofou, não, mas sim o nosso Senhor e Salvador. Amém? Você que está com o seu envelope, apresenta aos céus, orar pela sua oferta, orar por você, para a honra e glória do Senhor. Você que não está com a sua oferta, apresenta as suas mãos, porque é através das suas mãos que o Senhor te abençoa, te dá saúde, te dá força, para cada dia mais e mais você possa trazer as suas bênçãos. Oremos, soberano Deus, amado Pai, te damos graças e honra, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos, meu Pai, em comunhão, para te adorar e ouvir a palavra como o Senhor, meu Pai amado, reservou através do teu Filho, Senhor. Aonde, meu Pai amado, já, meu Pai, entrou em tantas fronteiras, tanta dificuldade, e hoje você está aqui ensinando a palavra. Deus, abençoa o teu Espírito, meu Pai, estão trazendo as suas ofertas, abençoa 10, 20, 30, 100 vezes mais, não deixa faltar, e eu profetizo em nome de Jesus, aquilo que está bloqueado, vai nos bloquear, e ainda esse ano, meu Pai, esse sonho vai se realizar, e o seu servo virá, e é um testemunho, e o seu nome já está sendo glorificado, em nome de Jesus. Você está com a sua oferta? Traz na frente, e as palmas agora Amém, irmãos? Para a gente encerrar, primeiramente vamos agradecer, né? Quero agradecer o apóstolo pela disponibilidade. Nós estamos muito honrados com a sua presença. Nós estamos com material. Alguém pode pegar, por favor, o livro aí, é o Código da Aliança. Isso, Léo, tem que trabalhar. Sua Bíblia. Amém. Sua Bíblia. O Léo hoje ele veio preparado para o jiu-jitsu. Estava com fome, estava com tudo, a gente foi e travou. Vai ficar aqui, essa Bíblia. Então nós temos o material do apóstolo, o Código da Aliança. Acho que alguns irmãos da igreja já têm. Esse é o mais novo, né? Os juntos
sempre junto. O pastor falou muito. E a chave, é isso? Então, eu gostaria que os amados, né, passassem ali, dessem uma olhada. E a rebelião, a serpente por trás de cada rebelde, nós estudamos, né? Nós estudamos. Então, abre a sua vida do apóstolo, passa ali, dá uma olhadinha, pode fazer no Pix, pode fazer no cartão, e você fica à vontade. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos estar encerrando, agradecer ao Senhor. Estamos tão na forma de receber. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo nosso culto, pela palavra. Ó Pai, nós te pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada um dos filhos que aqui, ó Pai, se encontram. E aqueles que já se foram também, Deus. Nós te agradecemos. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida e deixamos essa vida em tuas mãos. Estenda as suas mãos. O amor de Deus Pai, a Deus consolação do Santo Espírito e a graça salvadora e